Imagina trabalhar para um chefe que te humilha, te trata com frieza e parece te odiar todos os dias. Pois é, essa era a vida da Nicole. Mas tudo muda quando ela descobre algo que nem ela mesma esperava. Está grávida. E o pior, o pai é exatamente esse chefe impossível, Arthur Veríssimo. Agora me diz, como contar uma notícia dessas para alguém que mal olha na sua cara? Porque quando Arthur descobre a verdade, o jogo vira de um jeito que ninguém poderia prever. Fica comigo até o final, porque essa reviravolta é daquelas que você só acredita vendo. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Nicole Mendes olhou para o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Faltavam apenas 10 minutos para a reunião mais importante do mês e seu coração já batia acelerado. Ela ajeitou os papéis sobre a mesa, conferindo cada detalhe do relatório que tinha passado a noite inteira finalizando. Tudo estava perfeito, ou pelo menos era o que ela esperava. A porta da sala de reuniões se abriu e Arthur Veríssimo entrou com passos firmes, o terno impecável destacando sua postura confiante. Ele nem olhou na direção de Nicole enquanto ocupava a cabeceira da mesa. Os outros executivos da empresa foram chegando aos poucos, cumprimentando uns aos outros com sorrisos e apertos de mão. Nicole permaneceu em seu canto, segurando a pasta com o relatório contra o peito. Bom dia a todos. Vamos começar, Arthur disse com voz firme, sentando-se e abrindo o notebook. Nicole, apresente o relatório de desempenho do último trimestre. Nicole se levantou, respirou fundo e começou a distribuir as cópias impressas. Suas mãos tremiam levemente, mas ela tentou disfarçar. Quando chegou perto de Arthur para entregar o documento, seus dedos roçaram nos dele por um segundo. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas o rosto dele permaneceu impassível, frio como sempre. Então, Nicole começou ligando o projetor. Como podem ver no gráfico, tivemos um aumento de 15% na produtividade comparado ao trimestre anterior. As novas estratégias implementadas trouxeram resultados positivos em todas as áreas. Ela continuou a apresentação, explicando cada dado com clareza. Estava indo bem, conseguia sentir. Os outros executivos acenavam com a cabeça, demonstrando aprovação. Mas quando olhou para Arthur, encontrou apenas aquela expressão dura, crítica, que ele reservava especialmente para ela. Assim que Nicole terminou, Arthur fechou a pasta com um movimento seco. Esse relatório está abaixo do padrão que esperamos nesta empresa. O silêncio tomou conta da sala. Nicole sentiu o sangue subir para o rosto. Como assim? Os números mostram claramente que... Os números estão superficiais. Arthur a interrompeu sua voz cortante. Falta profundidade na análise. Você apresentou dados, mas não insights reais. Qualquer estagiário poderia ter feito isso. Senhor Veríssimo, com todo respeito, eu passei semanas coletando essas informações e claramente não foi suficiente, ele disse, levantando-se da cadeira. Se você quer permanecer nesta empresa, Nicole, vai precisar se esforçar muito mais do que isso. Reunião encerrada. Os executivos começaram a sair da sala, alguns lançando olhares de pena para Nicole. Ela ficou parada ali, segurando a pasta, sentindo a humilhação queimar em seu peito. Quando estava prestes a sair, a voz de Arthur ecoou atrás dela. Nicole, minha sala, agora. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e se virou. Arthur já estava saindo, esperando que ela o seguisse. Nicole caminhou pelos corredores com as pernas bambas, ignorando os olhares curiosos dos colegas. Quando entrou na sala dele, Arthur fechou a porta atrás deles. Sente-se, ele ordenou, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Nicole obedeceu, mas manteve a postura ereta. Senhor Veríssimo, eu não entendo. Meu relatório estava completo e... Seu relatório estava medíocre, ele disse, apoiando as mãos sobre a mesa e a encarando fixamente. Você acha que pode se dar ao luxo de entregar um trabalho meia-boca nesta empresa? Não foi meia-boca. Eu dediquei todo o meu tempo para... Claramente não foi tempo suficiente. Arthur a interrompeu novamente.
Ele se aproximou, contornando a mesa até ficar de pé ao lado dela. Nicole podia sentir a presença dele, intimidadora e ao mesmo tempo perturbadoramente familiar. Não tolero desaforo, Nicole. Quando eu critico seu trabalho, você aceita e melhora. Não questiona. Nicole se levantou da cadeira, encarando-o. Eu tenho o direito de me defender quando estou sendo injustamente criticada na frente de todos. Os olhos de Arthur brilharam, com algo que ela não conseguiu identificar. Raiva? Ou algo mais? Eles ficaram ali, parados, tão perto, que Nicole conseguia sentir o perfume masculino dele. O mesmo perfume daquela noite que ela tentava esquecer há 6 semanas. Você está pisando em terreno perigoso, Arthur disse com voz baixa, controlada. Sugiro que reconsidere sua postura. Nicole engoliu em seco. Ela precisava daquele emprego, mas não conseguia entender por que ele era tão cruel especificamente com ela. Com os outros funcionários, Arthur era exigente, sim, mas profissional. Com ela, era diferente. Era pessoal. Posso ir? Ela perguntou, mantendo a voz firme apesar do turbilhão de emoções. Arthur deu um passo para trás, voltando para trás de sua mesa. Pode. E refaça esse relatório até sexta-feira. Quero análises aprofundadas, projeções e soluções. Não me decepcione novamente. Nicole saiu da sala sem dizer mais nada, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Ela não ia chorar ali, não ia dar a ele essa satisfação. Mas enquanto caminhava de volta para sua estação de trabalho, uma única pergunta martelava em sua cabeça. Por que Arthur Veríssimo a odiava tanto? E por que mesmo depois de tudo, ela ainda sentia aquele frio na barriga toda vez que ele chegava perto? 6 semanas atrás, a empresa estava em festa. A Veríssimo Tech tinha acabado de fechar o maior contrato da história, e Arthur havia organizado uma confraternização luxuosa em um dos salões mais elegantes da cidade. Luzes douradas iluminavam o ambiente, música suave tocava ao fundo, e garçons circulavam com taças de champanhe. Nicole ajeitou o vestido preto que tinha comprado especialmente para a ocasião. Não era algo extravagante, mas a deixava bonita o suficiente para se sentir confiante. Ela pegou uma taça de champanhe e se juntou a Kátia perto do buffet. Você viu como o chefe está te olhando? Kátia sussurrou, cutucando Nicole com o cotovelo. Não seja ridícula, Nicole respondeu, mas mesmo assim olhou na direção de Arthur. Ele estava do outro lado do salão conversando com investidores, mas seus olhos encontraram os dela naquele exato momento. Nicole sentiu o coração disparar. Ele não desviou o olhar imediatamente. Foi 1 segundo, talvez 2, mas pareceu uma eternidade. Viu? Eu te disse! Kátia riu. Tem algo no ar essa noite. Nicole balançou a cabeça tentando ignorar o calor que subia pelo pescoço. Arthur Veríssimo era seu chefe, nada mais. E um chefe impossível, diga-se de passagem. Ela tomou mais um gole de champanhe, deixando a bebida acalmar seus nervos. As horas passaram e a festa começou a esvaziar. Kátia tinha ido embora há tempos, assim como a maioria dos funcionários. Nicole tinha ficado para ajudar a organizar alguns detalhes finais, como sempre fazia. Era por isso que estava ali, sozinha no salão, agora silencioso, recolhendo copos esquecidos nas mesas. Você não precisa fazer isso. A voz de Arthur ecoou atrás dela. Nicole se virou, surpresa. Eu só estava ajudando a limpar. A equipe de limpeza chega em 1 hora, ele disse, caminhando em direção a ela. Tinha tirado a gravata e os 2 primeiros botões da camisa estavam abertos. Nicole nunca o tinha visto tão relaxado. Você deveria ir para casa. Eu sei, eu só queria garantir que estava tudo em ordem. Arthur parou a poucos passos dela. A música tinha acabado, e o silêncio entre eles era preenchido apenas pelos sons distantes da cidade lá fora. Ele olhou para ela de um jeito diferente, sem aquela dureza habitual. Por que você sempre faz isso? Ele perguntou, inclinando a cabeça. Fazer o quê? Ficar até tarde, fazer mais do que precisa, se esforçar tanto, Arthur disse, dando mais um passo. Para quê? Nicole sentiu o ar faltar. Porque eu me importo com meu trabalho. Ou porque você está tentando provar algo? Ele questionou.
agora tão perto que ela conseguia ver as nuances douradas em seus olhos escuros. E o que eu precisaria provar? Nicole desafiou, erguendo o queixo. Arthur sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno que ela nunca tinha visto antes. Boa pergunta. A tensão entre eles era palpável, elétrica. Nicole sabia que deveria dar um passo para trás, se afastar, ir embora. Mas seus pés não obedeciam. E quando Arthur levantou a mão, tocando levemente uma mecha de cabelo que tinha caído sobre o rosto dela, Nicole deixou escapar um suspiro baixo. Isso é uma péssima ideia, ela sussurrou. Eu sei, Arthur respondeu, mas seus dedos deslizaram do cabelo dela para sua bochecha, deixando um rastro de calor na pele. Nós vamos nos arrepender. Nicole tentou novamente, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Provavelmente, ele concordou, e então a beijou. Foi como se o mundo parasse. Os lábios dele eram firmes, exigentes, mas também surpreendentemente suaves. Nicole deixou o copo cair sobre a mesa e segurou os ombros dele, retribuindo o beijo com uma intensidade que não sabia que possuía. As mãos de Arthur deslizaram para sua cintura, puxando-a contra seu corpo, e Nicole sentiu as pernas fraquejarem. Meu escritório, Arthur murmurou contra seus lábios. Agora. Eles caminharam pelo corredor às pressas, entre beijos urgentes e mãos ansiosas. Quando chegaram ao escritório dele, Arthur trancou a porta e a puxou novamente para seus braços. Não havia mais hesitação, não havia mais barreiras. Era só eles dois, o desejo acumulado há meses finalmente explodindo. Nicole nunca tinha experimentado algo tão intenso. Arthur era dominador, tomando o controle de cada movimento, mas também atencioso, atento a cada reação dela. Ele a beijava como se estivesse com sede e ela fosse água. As mãos dele exploravam cada curva do corpo dela com uma urgência que a deixava sem ar. Você me deixa louco, Arthur confessou entre beijos, segurando o rosto dela com ambas as mãos. Desde o primeiro dia que você entrou nesta empresa. Então por que você é tão horrível comigo? Nicole perguntou, mas a resposta se perdeu em mais beijos. Eles passaram horas ali no sofá de couro do escritório, entregues completamente um ao outro. Nicole viu um lado de Arthur que ela nunca imaginou existir. Ele era apaixonado, até vulnerável, sussurrando coisas no ouvido dela que faziam seu coração disparar. Quando finalmente pararam, exaustos e satisfeitos, Nicole estava aninhada contra o peito dele, ouvindo os batimentos do coração de Arthur aos poucos voltarem ao normal. Ele acariciava seus cabelos distraidamente e, pela primeira vez, Nicole sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse algo real ali. Fica, Arthur sussurrou no escuro. Só mais um pouco. E ela ficou, adormecendo nos braços dele, sentindo-se segura de um jeito que nunca tinha se sentido antes. Quando Nicole acordou, o sol já estava nascendo. Ela piscou desorientada por um momento. Arthur não estava mais ao seu lado no sofá. Ela se sentou rapidamente, puxando a blusa para cobrir o corpo e o viu do outro lado da sala. Ele estava completamente vestido com calça e camisa, de costas para ela, olhando pela janela. Arthur? Ela chamou, sua voz ainda rouca de sono. Ele demorou um momento antes de se virar. Quando finalmente olhou para ela, seu rosto era uma máscara fria e distante, completamente diferente do homem apaixonado de horas atrás. Você deveria se vestir, ele disse, a voz plana, profissional. Nicole sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Isso foi um erro, Arthur disse, virando-se de novo para a janela, incapaz de olhá-la nos olhos. Nicole rapidamente vestiu o restante das roupas, as mãos tremendo. Você está falando sério? Completamente, ele respondeu sem se virar. Foi um momento de fraqueza, não deveria ter acontecido. Fraqueza? Nicole repetiu incrédula. Ela terminou de se vestir e pegou a bolsa, as lágrimas começando a queimar seus olhos. Então era só isso? Fraqueza? Seria melhor esquecermos que isso aconteceu. Arthur disse, finalmente virando-se para encará-la. Seus olhos estavam vazios, sem emoção. Manteremos as coisas estritamente profissionais daqui para frente. Nicole caminhou até a porta, a humilhação e a raiva a consumindo. Quando colocou a mão na maçaneta, parou.
Você é um covarde, Arthur Veríssimo. Ela saiu sem olhar para trás, mas não viu a expressão de dor que cruzou o rosto dele assim que a porta se fechou. Não viu como ele apoiou as mãos na mesa, a cabeça baixa, lutando contra a vontade de correr atrás dela. Não viu a guerra interna que ele travava consigo mesmo. Arthur ficou ali parado por longos minutos depois que Nicole saiu. Ele queria correr atrás dela, dizer que tinha mentido, que aquela noite tinha sido a coisa mais real que ele já tinha experimentado, mas o medo era mais forte, o medo de não ser bom o suficiente, de machucá-la, de se tornar seu pai. Desde aquele dia, Arthur a tratava ainda pior do que antes, como se a crueldade pudesse apagar os sentimentos que tinha por ela, como se pudesse fazer Nicole desaparecer do seu coração tanto quanto ele queria que ela desaparecesse da sua mente. Mas não funcionava. Cada palavra dura, cada crítica injusta, cada olhar frio era apenas uma tentativa desesperada de manter distância da única mulher que tinha conseguido atravessar suas defesas. Nicole correu para o banheiro pela terceira vez naquela manhã. Ela mal teve tempo de trancar a porta da cabine antes de se curvar sobre o vaso, sentindo o estômago revirar. Quando finalmente conseguiu se recompor, lavou o rosto na pia e olhou para o próprio reflexo no espelho. Estava pálida, com olheiras profundas. Mais um dia difícil? Kátia apareceu ao lado dela, com uma expressão preocupada. Só um mal-estar. Nicole mentiu, secando o rosto com papel toalha. Deve ser algo que comi. Nicole, isso está acontecendo há 2 semanas, Kátia disse, cruzando os braços. E você está com aquela cara de quem não dorme direito. O que está acontecendo? Estresse do trabalho. Só isso. Kátia a estudou por um longo momento e então seus olhos se arregalaram. Não. O quê? Nicole perguntou confusa. Nicole, você está grávida? O mundo pareceu parar. Nicole sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na pia. Não seja ridícula. Enjoos matinais, cansaço, aquela cara. Kátia enumerou baixando a voz. Quando foi sua última menstruação? Nicole tentou lembrar e sentiu o pânico crescer em seu peito. Tinha atrasado, muito. Ela tinha estado tão focada em sobreviver aos dias difíceis no trabalho, às humilhações constantes de Arthur, que nem tinha percebido. Eu não sei, Nicole sussurrou. Vamos sair daqui agora, Kátia decidiu, pegando a bolsa. Você vai fazer um teste. Kátia, eu não posso sair assim no meio do expediente. Pode e vai, Kátia insistiu, segurando o braço dela. Isso é mais importante. 20 minutos depois, Nicole estava sentada no banheiro de sua própria casa, encarando a caixinha do teste de gravidez. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia abrir a embalagem. Kátia estava do outro lado da porta esperando. Você consegue? Kátia perguntou. Estou tentando, Nicole respondeu, finalmente conseguindo fazer o teste. Ela colocou o objeto sobre a pia e saiu do banheiro, incapaz de olhar. Quanto tempo a gente precisa esperar? Kátia perguntou. 3 minutos. Foram os 3 minutos mais longos da vida de Nicole. Ela andava de um lado para o outro na sala, as mãos suando, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Quando o despertador do celular tocou, ela mal conseguia respirar. Quer que eu olhe? Kátia ofereceu. Nicole balançou a cabeça e entrou no banheiro sozinha. Ela pegou o teste com mãos trêmulas e olhou para o visor. 2 linhas. Positivo. Nicole? Kátia chamou, preocupada com o silêncio. Nicole saiu do banheiro, o teste ainda na mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou grávida. Kátia a abraçou forte. Tudo vai ficar bem. Você não está sozinha, eu estou aqui. Mas... posso perguntar quem é o pai? Nicole se afastou limpando as lágrimas. Ela não podia contar. Não podia dizer que tinha dormido com o chefe, que estava grávida do homem que a odiava e humilhava todos os dias. Não importa, ele não vai fazer parte disso. Nos dias seguintes, Nicole tentou continuar trabalhando normalmente, mas os enjoos pioravam. Ela tinha que sair correndo das reuniões, mal conseguia se concentrar, e a exaustão era avassaladora. Arthur, claro, só piorava as coisas.
Seu desempenho está caindo drasticamente, Nicole. Ele disse na frente de todos durante uma reunião de equipe. Espero que você se recupere logo ou vamos ter que reconsiderar sua posição. Nicole apenas acenou, sem forças para revidar. 2 semanas depois, Nicole estava fazendo uma apresentação importante para potenciais clientes. Ela tinha se preparado, tinha ensaiado, mas no meio da apresentação sentiu uma onda de náusea tão forte que teve que parar de falar. A sala começou a girar. Desculpem, ela murmurou segurando a borda da mesa. Eu só preciso de 1 segundo. Mas ela não teve 1 segundo. A última coisa que Nicole viu antes de tudo ficar preto foi o rosto de Arthur se levantando da cadeira, a expressão mudando de irritação para preocupação genuína. Quando Nicole acordou, estava deitada no sofá de couro do escritório de Arthur. A mesma sala onde tudo tinha começado. Ela tentou se sentar, mas uma onda de tontura a fez deitar novamente. Não se levante. A voz de Arthur soou ao lado dela. Ele estava sentado na cadeira próxima ao sofá, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto tenso. O médico está vindo. Não precisava, Nicole murmurou. Eu só preciso ir para casa. Você desmaiou na frente de clientes importantes, Arthur disse, e havia algo diferente em sua voz. Não era raiva, era preocupação? O que está acontecendo com você, Nicole? Nada que te diga respeito. Quando afeta minha empresa, é da minha conta sim. Ele retrucou, mas o tom era mais suave do que o habitual. Eles ficaram em silêncio até o médico particular de Arthur chegar. Após um exame rápido, o médico saiu da sala por alguns minutos. Quando voltou, olhou para ambos com uma expressão profissional. Ela está estável, mas precisa de repouso adequado, o médico disse. Recomendo fortemente que procure um obstetra. Arthur franziu a testa. Obstetra? Por quê? Ele parou, processando. Seus olhos foram de Nicole para o médico e voltaram para Nicole. O médico, percebendo a tensão, apenas assentiu educadamente e saiu, deixando-os sozinhos. Arthur ficou completamente imóvel por vários segundos. Nicole, ele disse, a voz saindo estranha. O médico disse obstetra. Nicole fechou os olhos. Não havia como esconder agora. Eu sei o que ele disse. Você está... Arthur não conseguiu terminar a frase. Ele se levantou bruscamente, dando alguns passos para trás. Você está grávida? Nicole abriu os olhos e o encarou. Sim. A cor sumiu do rosto de Arthur. Ele ficou ali parado, claramente fazendo cálculos mentais. De quanto tempo? 8 semanas. Nicole respondeu, sua voz saindo mais firme do que esperava. Ela viu o momento exato em que Arthur fez as contas. 8 semanas. A noite da confraternização tinha sido há exatamente 8 semanas. Os olhos dele se arregalaram em choque. É meu? Ele perguntou, a voz saindo rouca, quase inaudível. Nicole se levantou do sofá lentamente, pegando sua bolsa. Não se preocupe. Você deixou bem claro que aquela noite foi um erro. Eu vou cuidar disso sozinha. Nicole, espera. Arthur deu um passo em direção a ela. Não. Nicole disse firmemente, levantando a mão. Não precisa dizer nada, eu entendo. Foi um erro, uma fraqueza, lembra? Então não precisa fingir que se importa agora. Eu não estou fingindo. Eu preciso ir. Nicole o cortou, caminhando em direção à porta. Suas pernas ainda estavam fracas, mas ela se forçou a continuar. Nicole. Arthur a seguiu, mas ela já tinha saído do escritório. Nicole caminhou pelo corredor o mais rápido que conseguia, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. Ela ouviu passos atrás dela e acelerou o passo. Nicole, para! Arthur a alcançou perto dos elevadores, tocando seu braço gentilmente. Seu rosto estava pálido, os olhos confusos e... assustados. Nós precisamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, Nicole disse, libertando o braço e pressionando o botão do elevador repetidamente. Eu sei que você não quer nada comigo. Eu sei que fui um erro. Então esqueça que eu disse alguma coisa. Você não pode simplesmente... Arthur começou, mas foi interrompido pelo som do elevador chegando. Posso sim, Nicole disse, entrando rapidamente. E vou. As portas começaram a fechar.
Arthur colocou a mão entre elas, fazendo-as abrir novamente. Nicole, por favor, só me dá um tempo para processar isso. Você teve 8 semanas para processar o que aconteceu entre nós, Nicole disse, as lágrimas finalmente caindo. E você escolheu me tratar como lixo. Então não, Arthur. Você não tem mais tempo. Ela apertou o botão novamente e desta vez Arthur deixou as portas fecharem. Nicole viu a expressão no rosto dele através do vidro enquanto o elevador descia. Ele estava completamente perdido, vulnerável de um jeito que ela nunca tinha visto. Mas ela não podia se importar com isso agora. Ela tinha um bebê para pensar e não podia depender de um homem que a tratava como um erro que precisava ser apagado. Quando chegou ao térreo, Nicole saiu do prédio e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Ela estava grávida, sozinha, do chefe que a odiava, e não fazia a menor ideia de como ia fazer aquilo funcionar. Nicole passou o fim de semana trancada em casa, ignorando as ligações de Arthur. Ele tinha tentado ligar pelo menos 15 vezes desde sexta-feira, mas ela não atendia. Não estava pronta para ouvir o que ele tinha a dizer. Provavelmente seria mais uma versão de como ela era um erro, de como aquilo complicava tudo. No domingo à noite, ela finalmente estava começando a relaxar quando a campainha tocou. Nicole olhou pelo olho mágico e seu estômago revirou. Arthur estava ali, vestindo jeans e uma camisa casual, algo que ela nunca tinha visto nele. Ele parecia cansado, com olheiras profundas. Nicole, eu sei que você está aí, ele disse através da porta. Por favor, só me deixa entrar. Precisamos conversar. Nicole respirou fundo e abriu a porta. O que você quer, Arthur? Posso entrar? Ele perguntou. E havia algo diferente em sua postura. Ele parecia hesitante. Nicole se afastou, deixando-o entrar. Arthur passou por ela e ficou parado no meio da pequena sala, olhando ao redor como se estivesse avaliando o espaço. Ele parecia deslocado ali, grande demais para o apartamento modesto. Passei o fim de semana inteiro pensando. Arthur começou, virando-se para encará-la. E eu tenho uma proposta. Claro que tem, Nicole disse com sarcasmo, cruzando os braços. Porque tudo na sua vida é uma transação comercial, não é? Arthur ignorou o comentário. Você vai se mudar para minha cobertura. Nicole soltou uma risada sem humor. Você está brincando, né? Estou falando sério, Arthur disse, aproximando-se dela. Você precisa dos melhores cuidados médicos, nutrição adequada, um ambiente seguro e confortável. Posso oferecer tudo isso. Vou arcar com todas as despesas e você terá uma vida confortável durante a gravidez. E em troca? Nicole perguntou desconfiada. Em troca de nada, Arthur respondeu, enfiando as mãos nos bolsos. É meu filho. É minha responsabilidade cuidar dele e de você. Nicole o estudou por um longo momento. Cada palavra soava mecânica, calculada, como se ele estivesse apresentando um plano de negócios. Não havia emoção ali, não havia calor humano. Era apenas Arthur tentando controlar mais uma situação inconveniente em sua vida. Não, ela disse simplesmente. Como assim não? Arthur franziu a testa, claramente não esperando resistência. Eu disse não, Nicole repetiu, caminhando para longe dele. Eu não preciso de você, Arthur. Eu tenho meu salário, tenho meu apartamento. Posso criar esse bebê sozinha. Com salário de assistente administrativa, Arthur retrucou, seguindo-a. Nicole, seja realista. Pré-natal, exames, vitaminas e depois o bebê em si. Fraldas, roupas, berço, educação. Como você vai pagar tudo isso? Eu me viro, Nicole respondeu, virando-se bruscamente para encará-lo. Eu sempre me virei sozinha. Não preciso de você tentando me controlar como se eu fosse mais um dos seus projetos empresariais. Eu não estou tentando controlar nada, Arthur disse, mas sua mandíbula estava tensa. Estou tentando fazer a coisa certa aqui. A coisa certa seria você ter me tratado como uma pessoa nos últimos 2 meses, e não como um erro que precisa ser apagado. Nicole explodiu, as emoções finalmente transbordando. Você me humilha no trabalho todos os dias, Arthur. Todos os dias. E agora, quer que eu simplesmente aceite sua ajuda como se nada disso tivesse acontecido? Arthur começou,
mas parou, claramente sem saber o que dizer. Ele esfregou o rosto com as mãos, um gesto de frustração que ela raramente via nele. Você o quê? Nicole pressionou, sentindo as lágrimas começarem a cair. Você sente muito? Você não queria me magoar? Porque é tarde demais para isso, Arthur. Você já me machucou o suficiente. Arthur ficou em silêncio por um momento, olhando para ela com uma expressão que Nicole não conseguia decifrar. Então ele se sentou no sofá dela, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Eu sei que fui duro com você, ele disse finalmente, olhando para as próprias mãos. Eu sei que te magoei, mas isso não muda o fato de que há um bebê agora, meu filho. E eu não vou simplesmente dar de ombros e fingir que não é minha responsabilidade. Ninguém está pedindo para você abandonar, Nicole disse, limpando as lágrimas com raiva. Você pode fazer parte da vida do bebê, visitas, pensão, o que você quiser. Mas eu não vou morar com você, Arthur. Não vou fingir que somos alguma coisa quando claramente não somos. Então o quê? Arthur perguntou, levantando-se novamente. Vamos criar nosso filho em casas separadas? Eu vou ser o pai de fim de semana? Isso não é o que eu quero, Nicole. E o que você quer importa mais do que o que eu quero, Nicole desafiou. Não é sobre o que eu quero ou o que você quer, Arthur respondeu, a frustração clara em sua voz. É sobre o que é melhor para o bebê, e o melhor é ter os dois pais presentes, sob o mesmo teto, trabalhando juntos. Trabalhando juntos? Nicole repetiu, incrédula. Arthur, nós mal conseguimos estar na mesma sala sem brigar. Como você acha que vamos morar juntos? Arthur deu alguns passos em direção a ela, parando a uma distância respeitosa. Porque vamos ter que aprender, pelo nosso filho. Nossa filha, Nicole corrigiu automaticamente, tocando a barriga ainda plana. Arthur piscou. É uma menina? Ainda não sei, Nicole admitiu. Mas eu sinto que é. Algo mudou na expressão de Arthur. Seus olhos ficaram mais suaves, quase ternos. Uma menina. Ele repetiu quase para si mesmo. Eles ficaram ali, parados em um impasse tenso. Nicole podia ver Arthur processando tudo, sua mente analítica trabalhando em busca de uma solução, como sempre fazia. Me dá uma chance, Arthur disse finalmente, sua voz mais baixa, quase suplicante. Só uma chance de fazer isso certo. Você não precisa confiar em mim agora, mas me deixa provar que posso ser melhor, que posso cuidar de vocês. Por quanto tempo, Arthur? Nicole perguntou cansada. Quanto tempo até você decidir que isso foi um erro também? Que somos um fardo que você não quer carregar? Isso não vai acontecer, Arthur disse com convicção. Eu não vou abandonar meu filho, nunca. Mas você pode me abandonar? Nicole perguntou, a dor clara em sua voz. Arthur abriu a boca, depois fechou. Ele não tinha resposta para isso. Nicole suspirou, esfregando o rosto cansado. Eu preciso pensar, Arthur. Isso não é uma decisão que eu posso tomar agora, assim, no impulso. Quanto tempo você precisa? Ele perguntou. Alguns dias, Nicole respondeu. E mesmo se eu aceitar, teria que ser nos meus termos. Meu próprio quarto, meu próprio espaço, minha própria vida. Não somos um casal, Arthur. Seríamos apenas pessoas criando um filho juntas. Arthur assentiu lentamente. Entendo. E aceito qualquer condição que você colocar. Só quero que vocês estejam seguras e bem cuidadas. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Nicole? Sobre como te tratei no trabalho. Você está certa em estar com raiva. Eu fui injusto, cruel até. E isso vai mudar. Depois que ele saiu, Nicole ficou sentada na sala por horas, a mão sobre a barriga, pensando. Ela não confiava em Arthur, não depois de tudo. Mas ele tinha razão sobre uma coisa. O bebê merecia ter as melhores condições possíveis, e seu pequeno apartamento, com suas paredes finas e escadas sem elevador, não seria o ideal para uma gestação. Na quarta-feira à noite, depois de dias agonizando sobre a decisão, Nicole pegou o telefone e ligou para Arthur. Ele atendeu no primeiro toque. Eu aceito, ela disse sem rodeios, mas com condições claras. Meu próprio quarto, meu próprio espaço. E você não interfere nas minhas decisões sobre o bebê sem me consultar primeiro. E outra coisa, Arthur.
Isso não significa que eu te perdoei. Estou fazendo isso pelo bebê, não por você. Tá, concordo com tudo, Arthur respondeu, e ela podia ouvir o alívio em sua voz. Quando você quer se mudar? Fim de semana, Nicole decidiu. Isso me dá tempo de organizar minhas coisas. Eu mando pessoas ajudarem com a mudança. Não, Nicole interrompeu. Eu faço sozinha. É assim que eu quero. Houve uma pausa. Tudo bem, do seu jeito. Quando desligou o telefone, Nicole olhou ao redor do seu pequeno apartamento. Era o primeiro lugar verdadeiramente dela, onde tinha construído sua independência. E agora estava abrindo mão disso para morar com o homem que tinha partido seu coração. Ela tocou a barriga novamente, imaginando a vida crescendo ali dentro. Por você, ela sussurrou. Tudo por você, meu amor. A cobertura de Arthur era tudo que Nicole imaginava que seria. Moderna, luxuosa, com uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. Vidros do chão ao teto, móveis de design, uma cozinha que parecia saída de revista. Era intimidador e, ao mesmo tempo, incrivelmente bonito. Seu quarto é por aqui, Arthur disse, carregando uma das malas dela pelo corredor. Ele abriu a porta de um quarto espaçoso com uma cama king size, closet embutido e banheiro privativo. Eu mandei colocar algumas coisas que achei que você poderia precisar, mas se quiser mudar alguma coisa, fique à vontade. Nicole entrou no quarto e viu que ele tinha mesmo se preparado. Havia almofadas extras, um abajur na mesinha de cabeceira, até mesmo algumas revistas empilhadas. Era atencioso. Estranho vindo dele. Obrigada, ela disse, colocando a bolsa sobre a cama. É lindo. O quarto do bebê vai ser ao lado do seu, Arthur continuou, apontando para a porta adjacente. Ainda está vazio, mas podemos começar a planejar como você quer decorar. Nicole apenas assentiu, ainda processando tudo. Arthur ficou parado ali por um momento, claramente desconfortável com o silêncio. Bem, eu vou deixar você se acomodar, ele disse finalmente. Se precisar de alguma coisa, meu quarto é no final do corredor, e a cozinha é sua também. Sinta-se em casa. Ok, Nicole respondeu, sentando-se na cama. Arthur foi até a porta, mas parou antes de sair. Nicole, estou feliz que você está aqui. Ela não respondeu, e ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. As primeiras semanas foram estranhas e tensas. Arthur saía cedo para o trabalho e voltava tarde, então eles mal se viam. Mas Nicole começou a notar pequenas coisas. A geladeira sempre estava cheia dos alimentos que ela gostava. Havia suco de laranja fresco toda manhã, embora ela nunca tivesse mencionado que adorava suco de laranja. Vitaminas pré-natais apareceram no banheiro dela com um bilhete simples. O médico disse que você precisa tomar isso. Um dia, Nicole acordou com o cheiro de comida. Ela foi até a cozinha e encontrou Arthur preparando o café da manhã. Ele estava de costas, mexendo algo na frigideira, vestido apenas com calça de moletom e uma camiseta. Bom dia, ele disse sem se virar. Fiz ovos mexidos. Li que proteína pela manhã é importante para gestantes. Você contratou um nutricionista? Nicole perguntou surpresa. Contratei, Arthur confirmou, servindo os ovos em um prato e colocando na frente dela. Ela vai vir aqui 2 vezes por semana para planejar suas refeições e garantir que você está recebendo todos os nutrientes necessários. Nicole olhou para o prato, para Arthur, e sentiu uma mistura confusa de emoções. Você não precisava fazer isso. Eu sei, ele disse, servindo café para si mesmo. Mas eu quis. Eles comeram em silêncio. Era estranho, quase doméstico, e Nicole não sabia como se sentir sobre isso. 3 semanas depois da mudança, chegou o dia da primeira consulta de ultrassom. Arthur tinha insistido em acompanhá-la, e Nicole não teve energia para discutir. Eles foram no carro dele, um silêncio confortável entre eles enquanto dirigia. Na clínica, a médica os cumprimentou calorosamente. Então, estão prontos para ver o bebê? Nicole se deitou na maca, e Arthur ficou ao lado dela, as mãos nos bolsos, claramente nervoso. A médica aplicou o gel frio na barriga de Nicole e começou a mover o transdutor. De repente,
a sala se encheu com um som rítmico e rápido. Esse é o coração do bebê, a médica explicou sorrindo. Nicole olhou para a tela, vendo aquela pequena forma que era seu filho. Lágrimas encheram seus olhos instantaneamente. E então, ela sentiu algo. Uma mão pegando a dela. Arthur tinha entrelaçado seus dedos nos dela, ainda olhando fixamente para a tela, com uma expressão de puro assombro. Está tudo bem com o bebê? Arthur perguntou, a voz saindo rouca. Está perfeito, a médica garantiu. Desenvolvimento completamente normal para 10 semanas. Tudo está progredindo muito bem. Arthur apertou a mão de Nicole com mais força, e quando ela olhou para ele, viu seus olhos marejados. Ele não desviou o olhar da tela, como se estivesse hipnotizado. No caminho de volta para casa, eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Então Arthur finalmente falou. Você viu o coração? Como batia rápido? Vi, Nicole confirmou, ainda emocionada. Eu não sabia que ia ser tão real, Arthur admitiu, as mãos firmes no volante. Ver aquela imagem, ouvir aquele som. É nosso filho, Nicole, nosso. Eu sei, ela disse suavemente, tocando a barriga. Quando chegaram em casa, Arthur foi direto para o quarto vazio ao lado do de Nicole. Ela o seguiu, curiosa. Ele estava parado no meio do cômodo, olhando ao redor com uma expressão pensativa. O que você está fazendo? Nicole perguntou. Pensando em como vamos decorar, ele respondeu. Ainda não sabemos o sexo, então talvez algo neutro, amarelo suave ou verde menta. Nicole sorriu levemente. Você está empolgado com isso. Estou, Arthur admitiu, virando-se para olhá-la. Eu sei que as coisas entre nós são complicadas, mas esse bebê é nosso, Nicole. E eu quero que tudo seja perfeito para ele. Naquela noite, Nicole acordou com sede e foi até a cozinha. Viu luz acesa no quarto do bebê e foi investigar. Arthur estava lá, de pijama, montando um berço branco. Havia ferramentas espalhadas pelo chão e o manual de instruções aberto ao lado dele. Arthur, o que você está fazendo? Nicole perguntou da porta. Ele levantou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado por ter sido pego. Eu comprei um berço. Achei que podíamos começar a montar o quarto. São 2h, Nicole apontou. Eu não conseguia dormir, ele admitiu, voltando a apertar um parafuso. Fiquei pensando no bebê, em como vai ser quando ele nascer. E eu queria fazer isso. Queria montar o berço eu mesmo. Nicole entrou no quarto e se sentou no chão ao lado dele. Por que você não contratou alguém para fazer isso? Arthur parou o que estava fazendo e olhou para ela com sinceridade. Porque eu quero que nosso filho saiba que o pai dele fez isso para ele, que eu me importei o suficiente para fazer com minhas próprias mãos. Havia algo tão genuíno em sua voz que Nicole sentiu o coração apertar. Você tem medo, não tem? Arthur baixou a chave de fenda e suspirou. Apavorado. Eu não sei como ser pai, Nicole. Meu próprio pai era distante, frio. Ele nunca fez nada assim para mim. Nunca demonstrou que se importava. E eu tenho tanto medo de repetir os mesmos erros. Você não vai repetir, Nicole disse gentilmente. Olha para você agora, às 2h, montando um berço para seu filho. Seu pai teria feito isso? Arthur balançou a cabeça. Não, ele teria pagado alguém e nem apareceria para ver o resultado. Então você já é diferente dele, Nicole disse. Eles ficaram ali por um momento, sentados no chão do quarto vazio, que em breve seria do bebê. E então Nicole percebeu algo. Arthur estava realmente tentando. A sua maneira desajeitada e controladora, mas estava tentando. Por que você age tão contraditório? Nicole perguntou suavemente. Você faz todas essas coisas. Você claramente se importa, mas mantém tanta distância emocional, como se isso fosse apenas uma obrigação. Arthur ficou quieto por um longo momento antes de responder. Porque é mais seguro assim. Mais seguro para quem? Para todos nós, Arthur respondeu, levantando-se e oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar também. Você deveria voltar para a cama. Precisa descansar. E assim como sempre fazia, ele se fechou novamente, erguendo aquela barreira invisível toda vez que as coisas ficavam muito íntimas, muito reais. Nicole voltou para seu quarto, mas passou o resto da noite ouvindo os sons de Arthur montando o berço.
e se perguntando quando ele finalmente permitiria que ela atravessasse aquela muralha que ele construía ao redor do coração. Nicole estava entrando no 5º mês de gravidez quando acordou no meio da noite sentindo algo errado. Ela foi ao banheiro e viu o sangramento. O pânico a atingiu instantaneamente. Com as mãos tremendo, ela saiu do quarto e correu pelo corredor. "Arthur!" ela gritou batendo na porta dele. "Arthur, por favor!" A porta se abriu imediatamente. Arthur estava com os olhos ainda sonolentos, mas ficou completamente alerta quando viu a expressão no rosto dela. "O que aconteceu?" ele perguntou, colocando as mãos nos ombros dela. "Eu estou sangrando", Nicole disse, a voz falhando. "Arthur, tem algo errado com o bebê." Ele não perdeu tempo. Em minutos estavam no carro, a caminho do hospital. Arthur dirigia com uma das mãos no volante e a outra segurando firmemente a mão de Nicole, que chorava baixinho no banco do passageiro. "Vai ficar tudo bem", ele repetia, mas sua voz estava tensa, carregada de medo. "Nosso bebê é forte. Vai ficar tudo bem." No hospital, a médica examinou Nicole e, após o que pareceram horas intermináveis, finalmente sorriu. "O bebê está bem. Os batimentos cardíacos estão normais. Mas você teve um pequeno descolamento de placenta. Nada grave, mas você vai precisar de repouso absoluto pelos próximos dias. Nada de estresse, nada de esforço físico." O alívio que Nicole sentiu foi tão intenso que ela começou a chorar. Arthur, que estava ao lado da maca, puxou a mão dela até seus lábios e a beijou repetidamente, os olhos fechados com força. "Obrigado", ele sussurrou. Não ficou claro se para Nicole, para a médica ou para alguma força superior. "Obrigado." Quando voltaram para casa, já era madrugada. Arthur ajudou Nicole a se deitar na cama e cobriu-a com cuidado extremo. "Você precisa de alguma coisa? Água? Comida? Travesseiro extra?" "Estou bem", Nicole disse ainda abalada. "Só assustada." Arthur sentou-se na beirada da cama, o rosto tenso e pálido. "Eu também. Quando você me chamou, eu nunca senti tanto medo na minha vida." Ele não saiu. Ficou ali sentado, como se tivesse medo de deixá-la sozinha. Nicole percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. "Arthur, você está bem?" "Não", ele admitiu, esfregando o rosto com as mãos. "Eu não estou bem. Quando vi o sangue, eu pensei que poderia perder vocês, e eu percebi que não sei o que faria se isso acontecesse." Nicole estendeu a mão e tocou o braço dele. "Mas não aconteceu, estamos bem, os dois." Arthur pegou a mão dela e a segurou com cuidado, como se ela fosse de vidro. "Fica comigo esta noite. Por favor. Eu não quero te deixar sozinha." Nicole assentiu, e Arthur deitou-se ao lado dela por cima das cobertas, mantendo uma distância respeitosa, mas não soltando sua mão. Eles ficaram assim até o amanhecer, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro e a gratidão silenciosa de que tudo estava bem. Nos dias seguintes, Arthur não saiu de casa. Ele transferiu todas as reuniões para chamadas de vídeo e trabalhou do escritório doméstico. A cada hora ele aparecia no quarto de Nicole para verificar se estava tudo bem, trazendo água, frutas, livros, qualquer coisa que ela pudesse precisar. "Você já veio aqui 4 vezes na última hora", Nicole disse, meio divertida, meio tocada, quando ele apareceu pela 5ª vez com um copo de suco. "Só estou garantindo que você está se hidratando adequadamente", Arthur respondeu, mas ela viu o jeito como ele olhava para ela, como se ainda estivesse com medo de que algo acontecesse. "Senta aqui", Nicole pediu, dando tapinhas no espaço ao lado dela na cama. "Conversa comigo. Estou ficando entediada de tanto ficar deitada." Arthur hesitou, mas depois se sentou, mantendo uma distância segura. "Sobre o que você quer conversar?" "Sobre você", Nicole disse. "Você nunca fala sobre si mesmo de verdade. Conte-me mais sobre sua infância, sobre sua mãe." Arthur ficou quieto por um momento, olhando para as mãos. "Minha mãe era incrível. Ela ria muito, cantava pela casa. Sempre tinha tempo para mim. Ela me abraçava todos os dias e dizia que me amava." "Ela parece ter sido maravilhosa", Nicole disse suavemente. "Era", Arthur continuou, a voz ficando mais pesada.
Quando ela morreu de câncer, eu tinha 10 anos. E foi como se toda a alegria da casa morresse com ela. Meu pai não chorou no funeral. Ele apenas disse que precisávamos ser fortes, seguir em frente. Então eu aprendi a enterrar as emoções. Aprendi que sentir era perigoso. Nicole tocou a mão dele. Mas você sente, Arthur, eu vejo isso. Você só tem medo de demonstrar. Porque tenho medo de que se eu deixar as emoções aparecerem, vou desmoronar completamente, Arthur admitiu, finalmente olhando para ela. Seus olhos estavam cheios de uma vulnerabilidade crua. Tenho medo de me abrir e descobrir que não sou bom o suficiente. Tenho medo de amar e perder. Tenho medo de falhar como pai. Arthur, Nicole disse gentilmente, entrelaçando seus dedos nos dele. Você não vai falhar. Qualquer pessoa que se importa tanto, que tem tanto medo de falhar, já está no caminho certo. Por que eu fui tão cruel com você no escritório? Arthur perguntou de repente, como se a pergunta o atormentasse. Você quer saber a verdade? Eu quero, Nicole respondeu. Arthur respirou fundo. Porque você me aterrorizou desde o primeiro dia. Eu te aterrorizei? Nicole repetiu confusa. Você entrou naquele escritório com seu sorriso, sua gentileza, sua luz. Arthur explicou, apertando a mão dela. E eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Uma atração tão intensa que me deixou completamente desequilibrado. E eu não sabia lidar com isso. Então fui cruel. Te afastei porque era mais seguro do que deixar você se aproximar. Nicole sentiu os olhos arderem com lágrimas. E aquela noite? A noite da confraternização? Aquela noite eu baixei todas as guardas, Arthur disse, sua voz ficando mais baixa. Eu me permiti sentir, me permiti ter você. E foi a coisa mais intensa, mais perfeita que eu já experimentei em toda a minha vida. E exatamente por isso me apavorou. Então você fugiu, Nicole completou. Porque eu sou covarde, Arthur admitiu, levantando a mão dela e beijando seus dedos. Porque eu estava apavorado com o que sentia, com o quanto eu te queria, com o poder que você tinha sobre mim. Eu também senti aquilo, Nicole confessou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Aquela noite significou algo para mim também, e quando você disse que foi um erro, me destruiu. Eu sei, Arthur disse, limpando uma lágrima do rosto dela com o polegar. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar a dor que causei, se você me deixar. Eu fui horrível com você. Te humilhei, te magoei, e não há desculpa para isso. Você não merecia nada daquilo. Você me machucou muito, Nicole disse, mas não soltou a mão dele. Eu sei, Arthur repetiu. E eu sinto muito, profundamente. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar como te tratei, eu faria. Mas não posso. Tudo o que posso fazer é tentar ser melhor agora. Ser o homem que você e nosso bebê merecem. Nicole olhou para ele, para aquele homem que tinha sido tão frio e que agora estava sendo tão honesto e exposto. Eu preciso saber que você não vai fugir de novo. Preciso saber que quando as coisas ficarem difíceis, você não vai se fechar e me afastar. Eu prometo que vou tentar, Arthur disse com sinceridade. Não vai ser perfeito. Eu passei a vida inteira aprendendo a me proteger emocionalmente. Mas por você, por nosso filho, eu vou derrubar essas barreiras. Uma por uma. E então ele a beijou. Foi diferente daquela primeira vez no escritório. Não havia urgência desesperada, não havia fogo consumidor. Era suave, terno, cheio de promessa e esperança. Era um beijo que dizia tudo que palavras não conseguiam expressar completamente. Quando se separaram, Nicole estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Arthur limpou suas lágrimas delicadamente e a puxou para seus braços, deitando-se ao lado dela e abraçando-a com cuidado para não pressionar a barriga. Fica comigo, Nicole sussurrou. Para sempre, Arthur respondeu, beijando sua testa com ternura. Se você me deixar. Eles ficaram assim, abraçados pela primeira vez, verdadeiramente conectados, sem barreiras entre eles. E Nicole sentiu que talvez, apenas talvez, eles realmente conseguiriam fazer aquilo dar certo. Depois daquela noite, tudo mudou. Arthur não voltou para seu quarto. Ele dormiu ao lado de Nicole,
acordando periodicamente para verificar se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se o bebê estava se mexendo. Quando Nicole acordou pela manhã, ele já estava acordado, observando-a com um olhar que ela nunca tinha visto antes, suave, carinhoso, sem nenhuma barreira. "Bom dia", ele disse, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela com delicadeza. "Bom dia", Nicole respondeu, permitindo-se sorrir. "Dormiu alguma coisa?" "O suficiente", Arthur mentiu, e ela podia ver pelas olheiras que ele tinha passado a maior parte da noite acordado, vigiando. "Vou fazer café da manhã. Panquecas? Vi uma receita de panquecas de aveia que são boas para gestantes." "Arthur, você não precisa..." "Eu quero." Ele interrompeu gentilmente, beijando sua testa. "Me deixa cuidar de... você." Nas semanas seguintes, Arthur se transformou completamente. Ele preparava todas as refeições de Nicole, seguindo orientações nutricionais, lia artigos sobre desenvolvimento fetal, massageava seus pés inchados à noite sem que ela precisasse pedir. E, mais importante, ele conversava. Realmente conversava, abrindo-se sobre seus medos, suas esperanças, seus planos para quando o bebê nascesse. "Eu estava pensando em nomes", Arthur disse uma noite, enquanto estavam deitados na cama juntos. Sua mão descansava na barriga de Nicole, que agora estava visivelmente arredondada. "O que você acha de Sofia?" "Sofia", Nicole repetiu, testando o nome nos lábios. "É lindo." "Por que Sofia?" "Era o nome da minha mãe", Arthur admitiu, a voz carregada de emoção. "Ela era a única pessoa que demonstrava afeto comigo quando eu era criança. A única que me abraçava, que dizia que me amava todos os dias. Quando ela morreu, foi como se a cor desaparecesse do mundo." Nicole entrelaçou seus dedos nos dele sobre sua barriga. Ela ficaria orgulhosa em saber que a neta vai levar o nome dela. "Eu gostaria tanto que ela estivesse aqui para conhecer você", Arthur disse, virando-se para olhar Nicole diretamente. "Ela teria te adorado. Sua força, sua gentileza, sua paciência comigo. Tudo em você." "Você realmente acha isso?" Nicole perguntou. "Eu tenho certeza disso", Arthur respondeu, puxando-a para mais perto com cuidado. Ele acariciava seu braço, distraidamente, um gesto que estava se tornando natural entre eles. "Sabe, eu estava pensando em reduzir minha carga de trabalho depois que Sofia nascer." "Sério?" Nicole não escondeu a surpresa. "Sim", Arthur confirmou. "Eu não quero ser como meu pai foi comigo. Não quero ser uma presença distante na vida da minha filha, aparecendo apenas para eventos importantes. Eu quero estar lá, nas mamadas da madrugada, nas primeiras palavras, nos primeiros passos, em tudo." Nicole sentiu lágrimas nos olhos. Quem é esse homem e o que fez com Arthur Veríssimo? Arthur sorriu, aquele sorriso genuíno que iluminava seu rosto inteiro. "Você fez isso comigo. Você e nossa filha. Vocês me fizeram querer ser alguém melhor do que eu era." Uma noite, Nicole estava lendo no sofá quando sentiu um movimento forte e diferente em sua barriga. "Arthur!" ela chamou, colocando o livro de lado. "Vem aqui, rápido!" Arthur apareceu correndo do escritório, preocupação imediata estampada no rosto. "O que foi? Está tudo bem?" "Ela está chutando", Nicole disse, rindo com alegria. "Muito forte, vem sentir." Arthur se ajoelhou ao lado do sofá e colocou as mãos na barriga dela com reverência. Seus olhos se iluminaram quando sentiu o chute forte contra a palma da mão. "Ela é forte mesmo. Ela vai ser lutadora", Nicole disse, tocando o rosto dele com carinho, como o pai. Arthur olhou para ela com uma intensidade que fez o coração de Nicole acelerar. Ele se inclinou e a beijou, suave no começo, mas depois mais profundo, mais apaixonado. Quando se separaram, havia lágrimas nos olhos dele. "Eu te amo", ele disse, e as palavras saíram como se estivessem presas há tanto tempo que doeu liberá-las. "Eu te amo, Nicole. Não é só pela nossa filha, é por você. Por quem você é, por como você me faz querer ser melhor, por como você ilumina minha vida. Eu te amo." Nicole começou a chorar, tocando o rosto dele com ambas as mãos. "Arthur, eu sei que fui terrível com você", ele continuou.
as palavras saindo rapidamente como se precisasse dizer tudo antes de perder a coragem. Eu sei que te machuquei de formas terríveis, mas isso nunca foi sobre você não ser boa o suficiente. Sempre foi sobre eu ter medo de não ser bom o suficiente para você. De que se eu deixasse você entrar de verdade, você veria todas as minhas falhas e fugiria. Eu não vou fugir, Nicole disse, limpando as lágrimas do rosto dele. Eu te amo também, Arthur. Mesmo quando tentei lutar contra isso, mesmo quando achei que te odiava, uma parte de mim sempre te amou. Arthur a puxou para um beijo desesperado, cheio de todas as emoções que tinham guardado por tanto tempo. Nicole sentiu as mãos dele em seu cabelo, em suas costas, como se ele quisesse gravá-la em sua memória através do toque. Vem, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ela. Arthur, eu estou enorme, Nicole protestou. Você está linda, ele corrigiu, ajudando-a a se levantar. Perfeita, e minha. Eles foram para o quarto e Arthur a deitou na cama com todo o cuidado do mundo. Mas era diferente de todas as outras vezes. Não havia pressa, não havia desespero. Era lento, terno, cada toque uma declaração silenciosa de amor. Arthur a beijava como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Você é minha, ele sussurrava entre beijos. Minha mulher, mãe da minha filha, amor da minha vida. Cassie Nicole concordava, perdida na sensação dele, na conexão entre eles. Quando finalmente pararam, satisfeitos e enlaçados um no outro, Arthur não se afastou. Em vez disso, ele a puxou para seus braços, uma mão protetora sobre a barriga dela, onde Sofia dormia tranquila. Eu não vou acordar amanhã e te tratar mal de novo, Arthur disse no escuro, sua voz firme. Eu não vou fingir que isso foi um erro, porque não foi. Você não é um erro. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Nicole virou-se para encará-lo na penumbra do quarto. Você promete? Eu prometo, Arthur disse, beijando seus lábios, depois seu nariz, sua testa. Eu prometo passar todas as manhãs acordando ao seu lado e te mostrando o quanto te amo. Eu prometo ser o homem que você merece, mesmo que me leve a vida toda aperfeiçoando. Eu prometo nunca mais fazer você se sentir menos do que a pessoa incrível que você é. Você vai estragar às vezes, Nicole disse, mas estava sorrindo. Você vai ser teimoso e controlador e impossível de lidar. Provavelmente, Arthur admitiu sorrindo também. Mas eu vou trabalhar nisso todos os dias. Vou ser melhor. Por você, por Sofia, por nós. Eles ficaram ali, abraçados no escuro, ouvindo a respiração um do outro. Nicole sentia o coração de Arthur batendo contra suas costas, forte e constante, e pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, ela se sentiu completamente segura e em paz. Arthur? Ela chamou suavemente. Sim, meu amor. Obrigada por finalmente deixar eu entrar. Arthur a abraçou mais forte, beijando seu ombro. Obrigado por ser paciente o suficiente para esperar. Por não desistir de mim quando eu não merecia sua paciência. Eles adormeceram assim, entrelaçados, embalados pela certeza de que, finalmente, estavam no caminho certo. Não seria perfeito, haveria desafios e momentos difíceis, mas enfrentariam juntos. Como um casal, como uma família. Na manhã seguinte, Nicole acordou com Arthur já, acordado ao lado dela, observando-a com aquele olhar cheio de amor que ela estava aprendendo a reconhecer. Bom dia, amor da minha vida, ele disse, as palavras soando naturais, certas. Bom dia, Nicole respondeu sorrindo. E naquele momento, vendo Arthur ali completamente aberto e apaixonado, ela soube que tinha feito a escolha certa, que tudo que passaram tinha valido a pena. Nicole estava com 8 meses e meio de gravidez quando acordou com Arthur beijando seu ombro suavemente. Bom dia, meu amor, ele sussurrou. Preciso que você se vista hoje, algo bonito, mas confortável. Por quê? Nicole perguntou ainda sonolenta. É surpresa, Arthur disse, aquele sorriso misterioso nos lábios. Confie em mim. Uma hora depois, Nicole estava usando um vestido longo branco fluido que Arthur tinha deixado sobre a cama, perfeito para sua barriga enorme.
Kátia tinha aparecido misteriosamente para ajudá-la com a maquiagem e o cabelo, mas se recusava a dizer o que estava acontecendo. Você está radiante, Kátia disse, ajeitando os cachos soltos de Nicole. Arthur vai ficar sem palavras quando te ver. Me diz o que está acontecendo, Nicole implorou pela terceira vez. Você já vai descobrir, Kátia respondeu com um sorriso enigmático. Arthur a esperava na sala, usando um terno elegante. Quando viu Nicole, ele ficou sem ar por um momento, os olhos percorrendo cada detalhe dela. Você está perfeita. Arthur, o que está acontecendo? Nicole perguntou enquanto ele a guiava cuidadosamente para fora da cobertura. Você vai ver, foi tudo que ele disse, com aquele sorriso que não conseguia esconder a empolgação. Eles dirigiram por 40 minutos até chegarem a um jardim deslumbrante nos arredores da cidade. Quando Nicole saiu do carro, viu pétalas de rosas brancas formando um caminho, velas acesas mesmo sendo dia e um pequeno altar decorado com flores no centro. Havia algumas pessoas ali, amigos próximos de ambos, colegas da empresa, e Nicole viu sua melhor amiga Kátia já posicionada como madrinha. Arthur? Nicole virou-se para ele, o coração acelerando. O que é tudo isso? Arthur se ajoelhou diante dela ali mesmo, no meio do jardim. Ele segurou uma pequena caixa de veludo, as mãos ligeiramente trêmulas. Nicole Mendes, Arthur começou, a voz emocionada, mas firme. Eu passei tanto tempo da minha vida com medo. Medo de sentir, medo de amar, medo de ser vulnerável. E então você entrou na minha vida como um furacão e destruiu todas as minhas defesas. Você me mostrou que amar não é fraqueza, é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Lágrimas já escorriam pelo rosto de Nicole, enquanto ela ouvia cada palavra. Eu fui cruel com você. Te machuquei profundamente. Te afastei quando deveria ter te abraçado. Arthur continuou, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante delicado e elegante. Mas você me deu uma segunda chance que eu não merecia. Você me deu amor, nos deu Sofia, me deu uma família, e eu quero passar o resto da minha vida merecendo esse presente que você me deu. Ele tirou o anel da caixa, segurando-o com reverência. Esse anel foi da minha mãe, a única pessoa que me amou incondicionalmente antes de você. E eu quero que você o use se aceitar se casar comigo. Não por obrigação, não por causa da nossa filha, mas porque eu te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. Case comigo, Nicole. De verdade dessa vez. Por amor. Nicole estava chorando tanto que mal conseguia falar. Sim, ela conseguiu dizer entre soluços. Sim, eu aceito. Arthur se levantou e a beijou intensamente, enquanto os presentes aplaudiam e alguns choravam junto. Quando se separaram, ele deslizou o anel delicadamente em seu dedo. Eu organizei tudo, Arthur explicou, ainda segurando o rosto dela. Um casamento pequeno, íntimo, com as pessoas que amamos. Aqui, agora, hoje, se você quiser. Não precisa ser hoje se não estiver pronta, mas hoje, Nicole interrompeu, sorrindo através das lágrimas. Quero casar com você hoje, Arthur. A cerimônia foi simples e linda. Um celebrante estava ali esperando. E enquanto Nicole caminhava pelo caminho de pétalas ao som de um violino suave, Arthur não desviou os olhos dela nem por um segundo. Havia amor puro em seu olhar, sem medo, sem barreiras. Quando chegou a hora dos votos, Arthur segurou as mãos dela e começou, sua voz firme apesar da emoção. Nicole, eu prometo nunca mais te fazer chorar por minha causa. Prometo trabalhar todos os dias para ser o homem que você merece. Prometo estar ao seu lado nas manhãs difíceis e nas noites impossíveis. Prometo ser o pai que nossa filha precisa e o marido que você sempre quis. Prometo te amar não apenas quando for fácil, mas principalmente quando for difícil. Você me salvou de mim mesmo e eu serei eternamente grato por isso. Nicole limpou as lágrimas antes de começar seus votos, sua voz tremendo de emoção. Arthur, você entrou na minha vida como uma tempestade. Me desafiou, me frustrou e me fez sentir coisas que nunca tinha sentido. Ver você se transformar, ver você aprender a amar, ver você se abrir, foi a jornada mais linda que já presenciei. Você não é perfeito,
mas é perfeito para mim. Eu prometo estar ao seu lado enquanto você continua crescendo. Prometo te amar nos dias em que for impossível e te amar ainda mais nos dias em que for maravilhoso. Você me deu nossa filha, mas mais que isso, você me deu seu coração. E eu prometo cuidar dele como o tesouro que é. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Arthur puxou Nicole para um beijo apaixonado, uma mão em seu rosto e a outra protetoramente sobre a barriga onde Sofia se mexia, como se também estivesse celebrando. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Eu te amo também, Nicole respondeu, o coração transbordando. A pequena festa que se seguiu foi cheia de alegria genuína. Eles cortaram o bolo, dançaram uma valsa lenta com a barriga de Nicole entre eles e riram com os amigos. Arthur não largava da mão de Nicole, como se tivesse medo de que fosse um sonho do qual poderia acordar. 10 dias depois, às 3 da manhã, Nicole acordou sentindo uma dor forte e familiar. Arthur, ela chamou sacudindo-o. Arthur, acho que é hora. Arthur sentou-se imediatamente, completamente alerta. É hora? Tipo, a hora? As contrações começaram a 1 hora, Nicole disse, respirando fundo através de outra onda de dor. Estão ficando cada vez mais fortes e próximas. Arthur entrou em ação imediatamente. Ele pegou a mala que estava pronta há semanas, ajudou Nicole a se vestir com todo cuidado e a levou até o carro. No caminho para o hospital, ele segurava a mão dela durante cada contração. Respira comigo, amor, ele dizia, fazendo os exercícios que tinham aprendido nas aulas de preparação. Você está indo muito bem. Estou aqui. Não vou sair do seu lado nem por um segundo. No hospital, as horas se arrastaram. O trabalho de parto era longo e exaustivo, mas Arthur estava ali a cada segundo, segurando sua mão, limpando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Eu não aguento mais, Nicole chorou em determinado momento, completamente exausta após 7 horas de trabalho de parto. Sim, você aguenta, Arthur disse, beijando sua testa repetidamente. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Nossa Sofia está quase aqui. Só mais um pouco, meu amor, você consegue. E finalmente, depois de mais 1 hora de esforço intenso, o choro forte e saudável de um bebê preencheu a sala. A médica colocou Sofia nos braços de Nicole, e os dois olharam maravilhados para aquela criaturinha perfeita que tinham criado juntos. Ela é perfeita, Nicole sussurrou, tocando o rostinho delicado da filha com reverência. Arthur estava chorando abertamente, sem se importar com as lágrimas que escorriam pelo rosto. Quando a enfermeira perguntou se ele queria segurar a bebê, ele assentiu, incapaz de formar palavras. Com mãos trêmulas, mas seguras, ele pegou Sofia nos braços. Oi, pequena Sofia, ele disse, a voz embargada de emoção. Eu sou seu papai, e eu prometo te proteger, te amar incondicionalmente e estar presente em cada momento da sua vida. Você e sua mamãe são meu mundo inteiro agora. Nicole observava a cena com o coração transbordando. Arthur olhou para ela com tanta adoração e gratidão que ela começou a chorar também. Obrigado, ele disse, os olhos brilhando. Obrigado por me dar ela, por me dar você, por me ensinar que é possível amar sem medo. Você mudou minha vida completamente, Nicole. Nós mudamos a vida um do outro, Nicole corrigiu, estendendo a mão para tocar o rosto dele. Os meses seguintes foram uma mistura caótica, mas linda de noites sem dormir, fraldas infinitas e choros intermináveis, mas também foram os mais felizes de suas vidas. Arthur foi o pai que prometeu ser, acordando nas mamadas da madrugada, trocando fraldas sem reclamar, cantando canções de ninar desafinadas que faziam Sofia parar de chorar. Nicole voltou ao trabalho gradualmente como diretora, trabalhando lado a lado com Arthur. Eles eram verdadeiros parceiros agora, em casa e profissionalmente. E embora Arthur ainda fosse sério e às vezes controlador, ele tinha aprendido a demonstrar afeto livremente, a ser vulnerável, a deixar seu amor transbordar sem medo. 1 ano depois do nascimento de Sofia, eles estavam no jardim da cobertura. Sofia estava dando seus primeiros passos cambaleantes, e Arthur estava ajoelhado a alguns metros a
frente com os braços abertos. Vem, Sofia, vem com o papai. Ele encorajava, o rosto iluminado de orgulho paterno. Sofia deu 4 passinhos instáveis e caiu nos braços dele. Arthur a ergueu no ar, rindo de pura alegria. Você conseguiu, minha menina inteligente. Nicole observava a cena da varanda, o coração pleno de felicidade. Arthur viu e caminhou até ela com Sofia no colo, que já tentava pegar os óculos do pai. No que você está pensando? Ele perguntou, beijando seus lábios suavemente. Em como nossa história começou tão complicada. Nicole respondeu tocando o rosto dele e depois a bochecha rechonchuda de Sofia. E em como se transformou em algo tão lindo. Não é perfeito, Arthur corrigiu, passando o braço livre ao redor da cintura dela. Mas é nosso, e eu não mudaria nada porque cada momento difícil nos trouxe até aqui. Sofia começou a puxar o cabelo de Arthur, e ele riu, aquele riso solto e genuíno que Nicole tanto amava. Eu te amo, ele disse olhando para Nicole como se ainda se maravilhasse com a sorte que tinha. Eu te amo também, Nicole respondeu, para sempre. E ali, com sua filha entre eles e o sol se pondo ao fundo pintando o céu de dourado, eles selaram aquela promessa com um beijo. Uma promessa de amor, de família, de segundas chances. Uma promessa de que, não importa o quão difícil o começo tenha sido, o final feliz que construíram juntos valia cada lágrima, cada dor, cada momento de incerteza. Porque no final, o amor tinha vencido. E eles eram, finalmente e completamente, uma família feliz. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.